Esse capítulo aqui vai tratar do processo, né? Como é que é esse devenir fenomênico do cosmos, né? Como é que seria esse desenvolvimento, né? A, qual seria a lógica, né? A filosofia da, da matéria num nível macro, né? E entendam aqui no sentido mais substancial, né? Senão a pessoa vai julgar absurdo. Como seria essa filosofia de desenvolvimento da matéria no nível macroscópico, sideral? Então, esse capítulo traz várias coisas interessantes a respeito dessas questões. E eu vou deixar a coisa aqui bem resumida apenas para vos dar uma ideia disso. O que eu recomendo é vocês fazerem a leitura, né? Com muita calma, muita introspecção, de mente e coração aberta para conseguir começar a absorver alguma coisa, né? Os estudos que as pessoas que se propuseram, né, querem algo a mais da vida, devem ter, né? A pessoa que está aqui, né, e quer algo a mais da vida, deve ter em mente que para conseguir esse algo a mais, há necessidade de se fazer um esforço, às vezes muito grande, né? E, e implementar em vida, né? Porque não adianta adquirir apenas um verniz, é preciso que você implemente, né? Comece a perceber em vida essas coisas e daí estar alinhado de acordo com elas, né? Ver se isso faz sentido, né? Ou se não faz, e daí conduzir sua vida de acordo com essas diretrizes, né? Então eu sempre digo isso para estar lembrando a pessoa, né? Que aqui não é, eu estou vendo um curso com Olivia que tal, que eu aprendi um monte de coisa, tal. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para o mundo, né, que foi trazido uma coisa que pode, que vai, né, ajudar a humanidade, né, a se orientar. E, bom, voltando ao capítulo, né, esse capítulo é interessante porque ele fala de muitos assuntos referentes a essa gênese cósmica, mas o que eu creio que é de maior importância aqui, que vocês podem levar, é justamente essa ideia aqui. Máximo rendimento e mínimo esforço, né? Tudo segue esse princípio, né? A vida segue esse princípio no nosso universo. Ela quer obter o máximo rendimento possível com o menor esforço para que esse rendimento seja atingido, né? Se vocês repararem, a espiral, né, é uma forma geométrica que, se você fizer um esforço de caminhar e ir subindo por ela, né, que nem está subindo aqui nesse redemoinho, você vai perceber que você vai ter o máximo de subida possível com o menor gasto de energia, né? É uma combinação de duas coisas, né? Se eu quisesse só subir o máximo possível, mas gastando uma quantidade enorme, infinita de energia, eu subiria em linha reta, obviamente, né? Ou vamos ver ao contrário agora, vamos inverter. Se eu quisesse atingir, não ter esforço algum, não fazer nada, eu ficaria parado na posição ou ficaria andando em círculo no mesmo nível, né? No mesmo nível de altura. Só que eu não teria nada, né? Eu não subiria nada, eu não evoluiria nada. Então, você precisa ter um rendimento, mas você, por outro lado, não pode ter um esforço que vá além das suas capacidades. Você pode traduzir esse princípio, né? Adaptar ele ao nível da sua vida pessoal. Veja a sua própria vida pessoal, né? Se vocês acham difícil o conteúdo desse capítulo, pegue isso que eu estou apresentando aqui, isso que eu acabei de falar,
e joga na sua vida, né? E analisa a sua vida, né? Suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos, suas condutas, suas atitudes em relação a essa questão. E procure seguir esse princípio, né? Ter o máximo rendimento com o mínimo esforço. Só que aplique isso não no sentido mundano, né? Muitas pessoas aplicam esse princípio até mais ou menos corretamente, só que no plano das coisas mundanas, né? Das coisas físicas, né? E daí então você vai ter até certo ponto retornos do mundo sensório, né? Que agrada muito ao intelecto, que está linkado à nossa mente, que pode ser traduzida de alguma forma ao ego, né, humano, o que nos separa de todo o resto. Só que isso vai ser limitado e uma hora isso vai lhe trair, né? Sendo que você vai sentir que você perdeu a oportunidade de fazer algo muito maior, que lhe pareceu perda de tempo. Então, assim, esse princípio já é aplicado pela humanidade e é mais ou menos percebido de forma consciente, só que as pessoas só reconhecem isso no nível sensório, né? No nível intelectivo, né? Então você segue uma receita, né? Você sintetiza um texto, né? Você se esforça o mínimo para ter o máximo possível de reconhecimento. Isso vale para a vida acadêmica, para os negócios, como pegar mais mulher na balada, como ficar mais musculoso, como ter um desempenho maior nos esportes, como ser uma pessoa mais influente, né? Como ser uma pessoa mais que consegue persuadir mais, ou enganar mais, ou conseguir mais dinheiro, né? Com menos esforço. Então, assim, esse princípio é bem aplicado para as coisas do nível gama, digamos assim, né? Gama beta. Mesmo que a mente, né? Quando você fala em mente, intelecto, consciência racional analítica, você está falando de alfa, né? Então, poxa, como é que uma coisa de alfa, ele está falando que está pensando em coisas de gama? Porque a mente, apesar de ser algo não físico, né? O intelecto, ele está orientado para a matéria. Isso quem fala muito bem, deixa muito claro, é o Abdrushim, na obra Na Luz da Verdade. O que vai totalmente de acordo aqui com a obra de Ubaldi também. Está implícito aqui essa questão, porque, assim, mesmo que seja uma evolução, né, a racionalidade humana, o intelecto, é uma evolução em relação a todas as outras inteligências, né, animais. Mesmo que seja uma evolução enorme, ela não representa a chegada numa zona segura. Eu colocaria nessas palavras, né? A mente é algo imaterial, né? Mas nem por ser imaterial a coisa é definitivamente ao último nível que a gente chegou, nem ela é boa, né? Por não ser o último nível, é como se a gente ainda estivesse navegando em mares incertos, né? Eu vejo, eu diria até entraria com uma parábola aqui. Você você está saindo de uma ilha e quer chegar no continente. Você sai da ilha animalesca, da besta que nós éramos, e a gente quer se tornar o super-humano, né? Super-homem, né? Gênios, santos, queremos adentrar no continente do espírito. E assim que a gente deixa essa ilha e vai se afastando dela, dá uma sensação muito boa. Esse mar que representa a travessia entre a ilha do homem animal e o continente do homem espiritual é justamente o intelecto, né? O momento do homem intelectual. O homem intelectual representa um momento de transição na humanidade. Ela
é cheia de erros, né? Cheia de perigos. Também pode trazer várias coisas boas, mas tudo é sempre temporário, nos parece. E a gente vai percebendo que nós não vamos conseguir usar de forma construtiva a nossa mente se nós não nos deixarmos nos dominar por algo maior. Daí entra a questão da intuição, né, que é a voz do Espírito falando em nosso ser, né, e o nosso ser se deixando levar por essa intuição. Não estou falando de apagar a razão, né, de destruir o intelecto, mas de colocá-lo a serviço de uma consciência, né, de uma forma de ser superior. Então, quando você é governado, se autogoverna, né, eu ia falar governado pelo Espírito, mas eu acho que o que passaria uma ideia melhor é você se autogovernar, porque você é espírito, né? Nós somos espírito, né? Em um corpo orgânico, humano, e a gente tem corpos intermediários que conduzem, né? Coordenam esse corpo físico, né? Tem cultura, né? Tem doutrina que coloca um corpo intermediário, outros 2, outros 7, outros 40 até. Daí vai depender de como você está avaliando a coisa, né? Mas a questão é que nós, num polo, nós somos espírito, e no outro polo, polo mais denso, nós estamos com a veste mais grosseira, que é a matéria. E se nós formos conduzir nossas vidas, né? Se nós quisermos obter algo a mais definitivo de nossas vidas, que não nos traga arrependimentos, nós precisamos aplicar esse princípio, né, no nível de espiritual, né, no nível do espírito, de fato, e não da mente. Senão a gente vai conseguir vantagens, coisas temporárias, que a gente nem vai saber por quê, né, porque a gente está desorientado. A gente anseia certas coisas, né? Fica obsessivo em conseguir certas coisas. Muitas vezes, né, conseguimos, muitas outras não. Mas até as vezes que conseguimos, a gente sente que aquilo não quis dizer nada. A gente até se arrepende de ter gastado tantos anos de nossas vidas em busca de tal coisa. Daí a pessoa começa a despertar para uma realidade mais alta. Então, esse capítulo aqui, né, esse princípio, a gente consegue ver no voo dos urubus. Né? Os urubus, eles seguem, né, quando pega aquelas termas, né, para acender um pouco, o movimento que eles fazem, se você perceber bem, lembra os movimentos fenomênicos, a trajetória típica dos movimentos de todos os fenômenos de nosso universo. Um animal, né, um pássaro, né, não é nem um mamífero, é um pássaro, uma ave, que nem sequer sabe, né, intelectualmente dessa coisa, ela obedece perfeitamente essa lei. E ele faz isso naturalmente, no nível dele, né, claro. Os seres humanos ainda não fazem isso no nível que é propício a eles, que é o nível espírito, né? Uma consciência num patamar acima. Né? A gente ainda não consegue perceber isso. Né? A gente implementa princípios altos, só que no plano físico e visando objetivos físicos, né, relacionados à gama, né? Quando eu falo físicos, né, vale financeiro, sexo, fama, e tudo mais, né? Todo o pacote aí, né? A minha denominação de gama é generalizada, né? Que assim tudo isso, né, redunda em estar cultuando a matéria de certa forma, se a gente for ver de maneira substancial, né? Mas assim, tem 15 mil variações, claro, né?
e de coisas humanas, né? Que na verdade não seriam exatamente humanas, né? A gente não é realmente humano uma pessoa que busca, que nem um doente mental, essas coisas, né? Mas, bom, mais à frente a gente vai voltar nessas questões. Mas o voo dos urubus simboliza muito bem isso. E daí a gente tem um equilíbrio, né? Fala-se de equilíbrio estável e instável, coisa que eu vou voltar mais à frente. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque isso merece um pouco mais de observação. Então a gente fica por aqui e até o próximo.